Boa tarde, pessoal. A aula de história de hoje vai falar um pouco sobre a sociedade colonial. Essa sociedade, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, como que vocês imaginam a divisão da sociedade no período do Brasil colonial, enquanto o Brasil era colônia de Portugal? Os direitos, os deveres eram iguais para todos? Que funções as mulheres ah, desempenhavam? O que as mulheres faziam na época? Então, se você for prestar atenção, a primeira coisa que a gente tem que estudar chama Caçadas aos Negros da Terra. Então, a parceria entre indígenas e colônios não durou muito, né? Ah, os índios, eles não, muitas vezes eles não eram submissos, eles enfrentavam os colonizadores, muitos morriam de fome, mas não trabalhavam para esses colonizadores. Então era muito difícil essa relação. Então o que que acontece? Os colonos da capitania de São Vicente, que eu acabei de falar na aula passada, necessitavam de mão de obra, né, para os trabalhos. Como que ia trabalhar? Não tinha pessoa suficiente para trabalhar. Aí eles começaram a escravizar os indígenas, né, que eram o que a gente chamava de negros da terra. Eles eram aprisionados, né, pelos bandeirantes no sertão e depois vendidos como escravos para cumprir diversas funções. Ó, uma vez escravizado, né, o índio era submetido a todo tipo de trabalho. Então, nas lavouras, na derrubada das matas, no preparo das roças, nos engenhos, nos moinhos, nas casas, no transporte de mercadorias, nos equipamentos e alimentos, na construção de casas e edifícios, na caça, na pesca, no combate e entre outros. Então, que a gente tem uma gravura aqui na página 33 que mostra que os índios então foram os primeiros escravos, chamados de negros da terra. Depois veio a cana-de-açúcar e a escravidão dos africanos. Então, entre século XVI e XVII, nas capitanias de Pernambuco, Bahia, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar. Então, os donatários buscavam os recursos para construir os engenhos e produzir o açúcar, que depois seriam exportados para a Europa. Então, as mudas de cana-de-açúcar, a maior parte dos equipamentos necessários, a produção e muitos dos produtos utilizados no cotidiano vinham do continente europeu. Então, a cana-de-açúcar veio do continente europeu para ser plantado aqui. E até hoje ainda existe lavouras de cana-de-açúcar, né? E muitas. Então, no mesmo período, navios transportando escravizados chegaram da África. Então, só os índios, como eu tinha dito, era poucos, não dava para poder lidar com grandes lavouras. Então, os engenhos de açúcar dependiam do trabalho dos africanos escravizados, responsável por quase todas as fases do processo de produção de açúcar. Então, aqui está mostrando como que era. Se a gente for ver hoje, tem as usinas. Aqui, por exemplo, aqui em Goiatuba tem a Goiasa, que fica aqui perto de Bom Jesus também. E tem mais duas, né? Tem a 100, que fica aqui indo para Morrinhos. Tem a Bom Sucesso, que fica indo para Porteirão. Então, se a gente for ver as usinas de hoje, não tem quase nada a ver com o que era antigamente, ó. Os negros aqui colhiam, plantavam a cana, colhiam, fazia tudo manual, praticamente usando alguns animais, né? Aí vai ter mais uma atividade para vocês fazerem, tanto da página 34 quanto da página 35, né? Que está mostrando um pouco também sobre a questão da escravidão, né? Escravidão negra.